Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Nós já passamos aí de 10 minutos de tolerância, né? Então, nós iremos continuar, né, os estudos, a nossa EBD, Manual de Autoconfrontação. Eu peço que os irmãos já abram seu manual na página 317. Nós temos como tema a depressão. Depressão, que é uma condição em que o ser humano se encontra, de ordem multifatorial, mas nós veremos, à luz das Escrituras, como que você deve reagir biblicamente à depressão. Amém? Feche seus olhos para que possamos fazer uma breve oração. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. Obrigado porque as tuas misericórdias, ó Pai, se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom em tudo o que o Senhor faz, Senhor. Obrigado pelo cuidado com as nossas vidas, que o Senhor venha sempre estar renovando, Pai, o nosso ânimo, sempre nos encorajando, Pai, que teu Espírito Santo, Consolador, possa estar conosco nessa manhã, nos ajudando, Senhor, nos levando ao arrependimento, Pai, e à mudança de atitude, Pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na primeira página, 317, nós já temos os versículos base, né? Que são Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, como está exposto aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, é algo que nós ouvimos repetidamente, né, aqui nessa igreja. E também nas lições da EBD, né, que nós devemos sempre considerar as Escrituras como suficientes e aplicá-las, né, não somente ouvir, mas trazer para a nossa vida, confrontar o nosso coração e aí aplicar naquilo que somos deficientes. Bom, nesse primeiro quadro, né, esse primeiro quadro acima, no seu manual de autoconfrontação, você verá que ele faz algumas afirmações, né? Depressão não é doença, embora, em certos casos, disfunções orgânicas possam desencadear sentimentos depressivos. Muitos sintomas e distúrbios, temporários ou crônicos, definidos como depressão, são consequência de hábitos não bíblicos ou reações pecaminosas para com circunstâncias e pessoas. Lidando biblicamente com os seus pecados e decidindo viver de modo agradável ao Senhor, você pode vencer a depressão, que tem origem numa vida em desacordo com a Bíblia. Então, meus irmãos, apesar dele afirmar categoricamente, né, que depressão não é doença, e nós não iremos entrar nesse mérito hoje, se é ou não é doença, mas ao decorrer do estudo, né, ele concorda que sintomas orgânicos, né, sintomas físicos, né, doenças físicas, elas podem acarretar em depressão. Nem toda depressão é fruto de pecado. No entanto, tanto o depressivo quanto o não depressivo necessitam da palavra de Deus. Ou seja, independente se você tem depressão ou não, todos nós somos pecadores, né? E carecemos da graça de Deus. Somos destituídos da glória de Deus. Então, tanto o depressivo quanto o não depressivo precisa agir de acordo com a palavra de Deus. Precisa ser confrontado de acordo com a palavra de Deus. Os propósitos da lição. Tópico A. Ajudá-lo a entender que a depressão não é desculpa para que você viva em desacordo com a Bíblia. B. Lembrá-lo de que qualquer pessoa pode provar depressão, mas deve tratá-la de acordo com a perspectiva bíblica, e não segundo a própria maneira de pensar ou a filosofia de outros. C. Apresentar um plano bíblico para vencer a depressão. D.
pelo estudo de caso, prover uma oportunidade para que você ajude outra pessoa a lidar com sentimentos depressivos. Então, meus irmãos, é lógico que muitos aqui não passam por esse problema, né? Ainda não passaram por essa condição. Mas nós ou conhecemos alguém, ou alguém próximo da nossa família já passou por depressão. E nós precisamos ser bênção na vida dessas pessoas também. Precisamos, porque essa é uma condição muito desconhecida, né? Apesar de ser constantemente diagnosticada, mas muitas pessoas não sabem como abordar uma pessoa que está com depressão. Há pessoas que acham que é moleza da pessoa, ou a pessoa está com frescura, né? Ou ela não quer trabalhar, não quer se levantar. Muitos alegam que essa pessoa está fazendo o corpo mole, né? Então nós precisamos entender da maneira bíblica como abordar isso e ajudar as pessoas que passam por esse problema. Vou fazer a leitura aqui de Salmos, capítulo 19, do 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Então, meus irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ela divide juntas e medulas, as intenções do coração. Tudo isso nós sabemos. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, ela mostra, né? Ela deixa evidente, deixa o nosso coração exposto. Por isso, a importância de nós estarmos constantemente lendo a palavra, né? Meditando na palavra, para que venhamos ler a palavra contra nós mesmos, né? É como se fosse o sol, né? O sol, ele ilumina e não tem sombra, né? Que sobressaia ao sol. Ele consegue iluminar tudo, né? Imagine a sua casa, você acabou de limpar a sua casa e você acha que está limpo. No entanto, o sol bate na janela e ali você vê os feixes de luz e ali você vê que ainda tem algumas poeiras no ar, né? A palavra de Deus, ela é dessa forma, ela age dessa forma no nosso coração. Nós achamos que estamos sem pecado, achamos que estamos limpos, mas ao nos depararmos com a palavra de Deus, ela evidencia aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 92 ao 93. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Ou seja, o salmista está falando aqui sobre encorajamento, né, que ele achou na lei do Senhor. Ele está falando que a lei do Senhor, ele tem sido preservado por causa da lei do Senhor. Ao ler, ao meditar a palavra do Senhor, ele foi preservado, preservou a minha vida, né, como ele fala aqui, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Ou seja, a busca pela vida piedosa aponta não para o eu, mas para ele. Então, é muito difícil de nós reconhecermos isso, né? Somente com o coração disposto realmente a querer mudança, à luz da palavra de Deus, que nós iremos entender que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos agradar a Ele e não a nós. Os nossos sentimentos ficam em segundo plano, a nossa vontade fica em segundo plano. Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E nós temos aqui o primeiro tópico, né? Na página
Na página 319. Perdão, meus irmãos, eu acho que eu... Não, tá certo. Isso mesmo. Na página 319, nós temos aqui esse primeiro quadro, né? Princípio, eu acho que eu não coloquei aqui o primeiro quadro. Mas você pode acompanhar no manual de autoconfrontação. Mesmo que você se sinta deprimido, é preciso viver de modo bíblico. Você deve edificar outros e glorificar a Deus em seus pensamentos, palavras e ações continuamente, em vez de obedecer à palavra de Deus apenas quando você está com vontade. Ou seja, em todo o tempo nós somos convidados a obedecer à palavra de Deus. E às vezes nós nos deixamos ser levados pelos sentimentos, né? Eu não estou bem, eu estou me sentindo deprimido hoje, ou estou muito cansado. Então, nesses momentos, você precisa lutar contra você mesmo, contra os seus sentimentos e ir de encontro à palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, não somente quando você está com vontade. O primeiro tópico, o ponto de vista de Deus, princípio 78. Algumas vezes, os sintomas definidos como depressão podem ser precipitados pelo pecado, ou seja, por uma vida orientada para agradar ao eu e não ao Senhor. Caso você não se arrependa, confesse o seu egocentrismo e volte a viver de modo bíblico. Poderá experimentar ainda maiores dificuldades. Então, meus irmãos, o manual de autoconfrontação e a palavra de Deus sempre nos chama a nós combatermos a autoexaltação, né? A nós buscarmos satisfazer os nossos sentimentos, as vontades da nossa carne, mas, em vez disso, devemos fazer a vontade de Deus. Vou fazer a leitura aqui do Salmo 32, versículo 3 ao 5. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, nos casos em que a depressão tem origem pecaminosa, não há outro remédio senão a confissão de pecados. Você precisa confessar o seu pecado, arrepender-se do seu pecado. E você só pode fazer isso se você tiver o Espírito Santo, se você for convertido, se você já tiver Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós sabemos que muitas doenças, elas têm origem psicossomáticas, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Elas têm origem psicossomáticas, ou seja, elas afetam a mente e o seu corpo sente isso, né? Eu já me deparei com várias pessoas falando que diante de um estresse muito grande, muito intenso, sentiram dores no corpo inteiro, né? Então essas são as doenças psicossomáticas. E aqui Davi ele conta essa experiência, né? Enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Observe que isso não é um processo imediato, né? Não é você pecar e logo de cara você já sente essas dores. Aqui é um processo crônico, né? Um processo que se arrasta. Você tem pecados escondidos, mas você não confessa ao Senhor. E isso, o seu corpo ele vai somatizando tudo isso. Até que Davi chegou numa condição insuportável, e no versículo 5 ele diz: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 25 diz: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Princípio 79, ainda na página 319. Para amar a vida e ver dias felizes, você deve se apartar do mal e obedecer à palavra de Deus. Apesar de se sentir deprimido, você pode viver de modo bíblico por meio dos recursos que Deus provê
pela sua graça. Então, meus irmãos, precisamos aqui definir, né, o que significa felicidade. Muitas pessoas acham que felicidade, o ser feliz, é a ausência de problemas, né? E isso não está de acordo com a palavra de Deus, porque muitos dos homens da Bíblia sofreram, passaram por sofrimentos e foram felizes, tiveram êxito, como Paulo, né? Então, nós precisamos entender o que significa essa felicidade. Nós somos convidados não a sermos felizes satisfazendo os nossos próprios desejos e nem a nossa própria carne, mas somos convidados a sermos felizes no Senhor, naquilo que Ele propõe para nós. Às vezes você é temente a Deus, piedoso, mas vem um sofrimento que você não entende muito bem na sua vida. Você é chamado a buscar ao Senhor, a buscar alegria no Senhor nessa condição. E é até difícil de entender, né? Mas ser feliz no sofrimento também. Ser satisfeito totalmente no Senhor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz assim: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Tiago chama atenção para a língua, né? Na sua carta, né? Ele fala que a língua é um órgão tão pequeno, mas que pode trazer tanto mal. E ele faz uma comparação interessante. Ele fala que a língua é como se fosse uma fagulha que incendeia todo o bosque. Imagine uma floresta, né, sendo incendiada por causa de uma fagulha. É o mesmo impacto que a língua faz no nosso corpo, ao longo da nossa vida. Ele diz assim, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, que a língua, né, incendeia todo o corpo, a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Ou seja, é algo que nós precisamos consertar na nossa vida. Se a nossa língua, né, está sempre falando maledicências, né, sempre falando palavrões, né, tudo, sempre trazendo mal para a nossa vida, para o nosso corpo, nós precisamos consertar isso diante do Senhor e nos arrependermos. Porque o problema não é a língua, o problema é a sua mente que não está conformada com a palavra de Deus, né? A nossa mente. Precisamos transformar a nossa mente por meio da palavra de Deus, de maneira que a nossa língua, esse pequeno órgão, venha obedecer as motivações de acordo com a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, do 15 ao 16, diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que ele foi tentado, né? Contudo, ele não pecou. Em Hebreus capítulo 5 e 8 diz assim, que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, muitas vezes o depressivo, né, a pessoa que está nessa condição, pode ser levado a achar que ninguém nunca passou por isso, né? Que o sofrimento dele é diferente de qualquer coisa que possa existir. Mas a palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, contudo, ele não pecou. E ele fala mais, que o nosso Jesus Cristo sofreu e foi aperfeiçoado, né, vindo a ser fonte de salvação eterna para nós. No versículo 16 de Hebreus ele fala assim: Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Não sei se você já teve a experiência de passar por alguém famoso, né? Alguém famoso está passando ali, aí você vai lá e tenta conversar com a pessoa
Só que você não tem muito assunto, né? Porque a vida dela é totalmente diferente da sua. Sua vida é simples, né? A vida dela é badalada, tal. E você vai falar sobre o quê? Sobre as suas experiências do dia a dia, sobre o quintal que você limpou, né? Isso não vai, você não vai ter nem assunto, né, para conversar. Mas aqui nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas. Nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança. Se você for conversar com Jesus Cristo, ele vai saber o que você está passando. Ele se importa com os seus sofrimentos, com os mínimos detalhes da sua vida. Olha só que maravilhoso que ele fala. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Então você não tem que ficar com vergonha de Cristo, né? Com vergonha de Deus. Achando que ele vai achar que o seu problema é muito pequeno, que ele tem muita coisa para se importar. Jesus já tem tanta coisa para fazer, né? Tantos desastres, né? Fome no mundo inteiro, né? Missionários sendo perseguidos, né? Eu não vou falar do meu problema para ele, ele não se importa. Não é assim. Nós podemos nos aproximar do trono da graça e termos a certeza que ele nos atenderá, que ele nos ouvirá. Princípio 16, da lição 6, página 2, diz assim: você pode acompanhar na sua apostila. Com frequência, aquilo que você sente e a maneira pela qual avalia a si mesmos, os seus relacionamentos e suas circunstâncias de vida, indicam que você está vivendo para agradar a si mesmo ou a Deus. Então aqui é algo difícil de ouvir, né? Você de repente está passando por algum problema, e aí, em vez de você ser mimado, né? Você está desse jeito porque você está vivendo para você mesmo, você está amando a você mesmo, né? Então, é algo que nós não gostamos de escutar, mas a própria palavra de Deus, ela nos confronta, né? Em Romanos 14, do versículo 17 ao 18, diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, meus irmãos, nós devemos buscar sempre isso, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque uma vida sem Cristo, né? uma vida sem a busca de se encher do Espírito Santo, ela vai fatalmente culminar nisso, né? Em tristeza, em melancolia, né? Em depressão ou em casos mais graves de tristeza, né? Então nós devemos buscar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, uma pergunta: você tem se alegrado no Espírito Santo? Né? Você tem buscado realmente ser cheio do Espírito Santo? Buscado o fruto do Espírito Santo em detrimento às obras da carne? Essa é uma confrontação que nós devemos sempre fazer para a nossa vida. No tópico 2, ele fala sobre a esperança, né? No tópico 1, nós falamos do ponto de vista de Deus, que abordou o egocentrismo, né? Abordou uma vida que está... não que você esteja distante de Deus, né? Você pode até estar participando de tudo aqui, participar das EBDs, dos cultos, das orações, mas durante a semana você não busca, né? Então ele está falando sobre isso. Você tem feito a sua vontade, você tem negado a si mesmo, ou você tem sacrificado as suas vontades para a glória do Senhor, buscado agradar ao nosso Deus, né? No tópico 2 ele fala sobre a sua esperança, princípio 80. A despeito de quão difícil determinada situação possa parecer, o Senhor Jesus Cristo já o venceu. Deus não permitirá na sua vida nada que escape ao controle dele, ou esteja além da sua habilidade para suportar sem pecar. As provações são para o seu bem, e à medida que você responde biblicamente às dificuldades, você dá oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. E Paulo fala sobre isso. Ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? De maneira que
quando eu sou mais fraco, aí é que eu sou forte, né? Paulo passou por diversas situações, diversas tribulações, mas ele se alegrava nas tribulações, porque essas tribulações elas davam perseverança para ele, faziam com que o caráter dele fosse mais fortalecido, né? Fazia com que ele tivesse mais esperança no Senhor, nosso Salvador. Então, o mais espantoso é que nos momentos de fraqueza, Deus usa esses momentos de fraqueza para nos ensinar. O Senhor, mesmo nos momentos de sofrimento, nos momentos de fraqueza, dificuldade, o Senhor está ali do seu lado. E Ele está usando esse sofrimento, está usando essa tristeza para que você aprenda mais sobre Ele. O problema é que muitas vezes nós não queremos reagir biblicamente. Durante a tristeza, nós nos afastamos, nos isolamos, né? E aí satisfazemos as nossas vontades. Mas nós precisamos remar contra a maré, né? Precisamos lutar contra o nosso eu e sim agradar ao Senhor. No momento de tristeza, no momento de tribulação, a vontade do Senhor não é que você se isole, não é que você fique longe dos seus irmãos em Cristo, mas é que você lute contra isso. Apesar de a depressão ser causada muitas vezes por condições físicas, né? Você deve continuar buscando ao Senhor, né? E buscando aconselhamento, conselheiros, né? E até ajuda médica, se essa condição ela for causada por um problema físico, um problema orgânico. É só a gente lembrar da história de Jó, né? Jó afirmou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó passou por sofrimentos assim intensos e de uma vez só. E ali ele passou por vários questionamentos, né? Ele questionando consigo mesmo, os seus amigos, né? Perguntando se ele estava em pecado, né? Isso é algo automático, né, nosso, né? Quando alguém está sofrendo muito, meu irmão, você tem que se arrepender, né? Nem sempre a depressão ela é causada por um pecado, mas às vezes por uma condição física. Mas cada caso deve ser analisado de uma forma diferente. E os amigos de Jó fizeram isso. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. E no final de toda essa história de Jó, Jó chegou à conclusão: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que Jó teria esse conhecimento de Deus se ele não passasse pelo sofrimento? Né? Deus sabe. Então é por isso que Deus muitas vezes permite sofrimento em nossas vidas, né? Nós achamos inexplicável, mas o Senhor está no controle de todas elas. Há um propósito para o sofrimento e o Senhor está no controle de tudo. João 16, versículo 33 diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós estamos aqui no final da página 319, no princípio 81. O conforto divino e o cuidado de Deus estão a seu dispor. Estão a seu dispor para sustentá-los nas dificuldades. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Observem agora que Tiago fala algo muito semelhante ao que Paulo está falando. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Enquanto Paulo falava que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado, Tiago fala que tudo isso faz com que você seja maduro e íntegro.
Então, será que a tribulação realmente é algo ruim na nossa vida? Se Deus permite, Ele tem um ensinamento para isso. E nós não podemos desperdiçar. Se vocês procurarem no YouTube, você verá a mensagem de John Piper, né, que fala: não desperdice seu câncer. Né? Ele fala sobre esses momentos de tribulação que muitas vezes são desperdiçados. Você precisa lidar com essas situações de maneira bíblica, né? À luz da palavra de Deus, porque Deus quer lhe ensinar algo. Deus quer que você olhe para Ele, que você largue o egocentrismo, né? E pode ser uma palavra muito forte, o egocentrismo, mas é tudo aquilo que nós não negamos, né? Pode ser que você não queira fazer a leitura da palavra de Deus ou fazer os seus devocionais diários. Isso vão ter consequências ao longo prazo. E quando você não nega a si mesmo, você está sendo egocêntrico, está sendo egoísta para com o Senhor. Tópico 3, a sua mudança. Nós falamos sobre o ponto de vista de Deus, a sua esperança e agora a sua mudança. Princípio 82. Despoje-se da desobediência à palavra de Deus e revista-se de um viver disciplinado e fiel na obediência à palavra, expressão do seu compromisso de agradar a Deus e não a si mesmo. Gênesis 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso foi o que Deus falou para Caim, né? Quando Caim estava ali com inveja, né? E nós iremos abordar essa questão de Caim mais para frente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É aquilo que Paulo fala: viver é Cristo e morrer é lucro. Nós, quando morremos, quando descemos as águas, né, nós entendemos, né, o plano de salvação para a nossa vida, entendemos que somos pecadores, depravados e carecemos da glória de Deus. Ali nós morremos para o mundo, né? Ali nós morremos para os nossos desejos, morremos para as nossas vontades, e a nossa carne, que milita sempre contra o Espírito Santo, vai sempre fazer com que você esqueça disso. Esqueça desse momento, que você morreu para Cristo, você morreu para o mundo e, portanto, deve sempre fazer a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 17 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Também se aplicam, princípio 28, lição 7, né? Nós já estamos aqui na página 320. Aqui logo acima. Para se despojar dos velhos hábitos pecaminosos, você precisa primeiro identificá-los, examinando, julgando a sua vida à luz da palavra de Deus. Após reconhecer que há pecados específicos na sua vida, você deve se arrepender, confessá-los e abandoná-los imediatamente. Ou seja, na hermenêutica, meus irmãos, tem um princípio que se chama oia, né? Que primeiro você observa o texto, você interpreta o texto e depois você aplica esse texto na sua vida. E eu achei muito semelhante aqui isso que ele falou aqui no princípio 28, né? Primeiro você identifica, né? Você examina, esquadrinha, né? Como se você pegasse uma lupa, né? E ali nos mínimos detalhes você procura aquilo que a olho nu você não consegue ver. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós estamos observando, estamos identificando aquilo que está desagradando a Deus. Depois você interpreta aquilo. E por último você aplica, né? Talvez
esse seja o maior erro que nós cometemos, né? Porque nós observamos, interpretamos, mas não aplicamos, né? Quando chega na hora de aplicar, aí acontece alguma coisa, você vai fazer outra coisa, e aí aquele pecado vai ficando, né? E podemos ter problemas psicossomáticos por conta disso, por conta dessa negligência em aplicar a palavra de Deus na nossa vida. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios, capítulo 4, versículo 25: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Efésios 4, 30 diz: Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, diariamente, o cristão luta com isso, né? Muitas vezes nós passamos o dia sem fazer uma análise do nosso dia, né? Chegamos ao final do dia e, bom, o que eu fiz hoje? Né? Quais foram os meus pecados? Então, isso é importante. Nós estarmos sempre isso é estar com a mente na eternidade, com os olhos fitos na cruz de Cristo e não em nós mesmos. Precisamos dessa análise, precisamos examinar o nosso coração. E o objetivo é sempre agradar ao Senhor, não entristecer o Espírito Santo. E aqui ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados a Ele. E o nosso pecado, ele sempre tem indiretamente uma interferência na nossa comunhão, inclusive na comunhão com os irmãos. É por isso que ele fala aqui, no capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Querendo ou não, o seu pecado ele interfere no corpo de Cristo. E você precisa diariamente fazer aquele olha, né? Observar, interpretar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Princípio 29, logo acima, aqui na sua página 320. Revestindo-se das obras da justiça no poder do Espírito Santo, você vai glorificar a Deus, demonstrar que o ama e agradá-lo em todas as coisas. Então, não adianta somente você despir-se do velho homem, né? Você combater o pecado se você não se encher do Espírito. É isso que ele está falando aqui. Você precisa se despojar, né, daquilo que é pecaminoso, mas também se revestir, né? Você precisa da couraça da justiça, precisa das armaduras ali que são citadas em Efésios, né? Da armadura de Deus. Então, é algo que é ativo, né? É como se você estivesse numa batalha mesmo. Você diariamente é atacado pelo pecado. E você precisa se defender. Sempre meditando, memorizando as Escrituras, sempre combatendo aquilo que o seu coração enganoso leva contra a palavra de Deus. Não confie no seu coração. O seu coração ele sempre vai lhe levar para o pecado. Ele sempre vai mascarar. Vai falar, não é bem assim, nada a ver, pode fazer, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 12, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a graça de Deus, meus irmãos, ela permanece sobre nós. E ela nos ensina a renunciar tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que nós vemos que, quando nós desviamos o nosso olhar da cruz, nós passamos a nos acostumar com as coisas do mundo. Mas aqui a palavra de Deus fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e nos ensina a renunciar à piedade e às paixões mundanas. Devemos buscar a piedade, devemos buscar diariamente obedecer à vontade de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 37 diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Colossenses, capítulo 1, versículo 10: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus.
Então, meus irmãos, a nossa vida piedosa, ela deve ter a principal motivação, que é amar o Senhor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você pula essa etapa, se você vive buscando obedecer padrões, você vai cair na religiosidade. Você precisa buscar ao Senhor de maneira que você ame-o. E talvez essa seja uma dificuldade daquele que já tem bastante tempo na fé, né? Quando nós estamos começando, nós temos o primeiro amor, né? Que muitos falam, né? Em que estamos apaixonados por Cristo, nós sempre falamos de Cristo, nós queremos contar para todo mundo sobre Cristo, como que Ele é, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito. E ao longo do tempo parece que isso vai se perdendo, né? Então, a nossa vida piedosa ela deve ser fruto de um amor para com o Senhor. E em Colossenses ele fala, né? Vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Viver de maneira digna do Senhor, maneira digna do Evangelho, é você primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E aí você procura obedecer à sua vontade. Obedecendo à sua vontade, você evangeliza, né? Obedecendo à sua vontade, você tem prazer em estar em comunhão com os santos. Você tem prazer em orar. Você tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Tópico 4. A sua prática. Então, só relembrando, nós passamos pelo ponto de vista de Deus, a sua esperança, tópico 2, a sua mudança e agora a sua prática. Princípio 83. Trace planos de acordo com a Bíblia para cumprir as responsabilidades de Deus que Deus lhe confiou e siga a sua agenda, a despeito de qualquer sentimento depressivo que você pode experimentar. Cumpra todas as suas responsabilidades e tarefas de coração, como para o Senhor. Se você pecar, confesse os seus pecados a Deus, seguindo as diretrizes bíblicas. Confesse-os também àqueles contra quem você pecou. Então, se você tem um pecado, você precisa confessá-lo. Se você pecou contra alguém, você precisa confessar esse pecado a esse alguém e pedir perdão, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim: Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, é muito fácil da gente ser insensato. Todo domingo nós temos EBD, temos a mensagem de domingo, a mensagem nos confronta, e ali nós colocamos no grupo da videira, né? Que mensagem maravilhosa. Mas e o resto da semana, né? Será que nós temos remido o nosso tempo? Temos observado isso para a glória do Senhor? Isso é uma confrontação, principalmente para mim, né? Ao ler isso daqui, eu sou muito confrontado, né? Vou repetir novamente: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos. O insensato é aquele que ele vive a vida, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então ele não se preocupa com as consequências que estão ao seu redor. Ele não se preocupa com a família, se a família está indo em direção a Deus. Ele não se preocupa com seu filho, com a sua esposa. Ele vai levando. Depois que a bomba estourar, ele procura Deus. Esse é o insensato. Nós tivemos devocional semana passada, né? E mostrou um exemplo de uma pessoa que andava por uma trilha, né? E ao redor tinham soldados, né? E aquele é um homem sensato. Ele não consegue perceber os perigos que estão ao seu redor. Ele acha que está Alice no País das Maravilhas, né? Quando na verdade ele está numa guerra, numa batalha. E a qualquer momento ele pode ser pego. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu não quero ser insensato, mas muitas vezes eu acabo sendo insensato. Então, é por isso que nós precisamos, à luz das Escrituras, observar, interpretar e, principalmente, aplicar
a palavra de Deus em nossas vidas. Tiago 4, versículo 17, diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mateus capítulo 5, 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos gastar mais tempo em oração, né? Não somente na sexta-feira, mas todos os dias, né? Ao ir ao trabalho, ao acordar cedo, antes de dormir. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos gastar tempo com o Senhor. Oração você não gasta tempo, você não perde tempo, você ganha tempo, que você está depositando no único que pode te ajudar, que é o Senhor. Ele precisa saber, ele sabe porque é soberano, mas ele precisa ouvir da sua boca as suas necessidades. E ele jamais acha pequeno demais ou acha um problema supérfluo demais, o seu problema. Ele sempre vai lhe ouvir. Você só precisa orar e confessar os seus pecados. Também se aplicam no princípio 14, no final da página 320. Você precisa ser diligente ao examinar a si mesmo, de modo bíblico, e obedecer constantemente à palavra de Deus, para crescer cada vez mais em piedade e provar a verdadeira paz e alegria. Chega a ser repetitivo, né? Mas nós precisamos dessa repetição, porque se nós escutarmos uma vez, a gente esquece, né? Ao sair daqui, você pode se cobrar. Eu já esqueci. Já esqueci daquilo que eu li. Já esqueci dos princípios que eu acabei de ver aqui na EBD. Então nós precisamos sempre estar repetindo essas coisas na nossa mente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Está falhando? Não? Ok. Falhando? Não, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha só o que ele está falando. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, né? É sensato você examinar a si mesmo. Quando você vai no médico, você fala que tem uma doença, doutor, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor aqui nas costas, né? Toda vez que eu levanto, dói. Se você for no médico errado, ele pode falar, é só você não se levantar, aí passa a dor. Mas não, se você for no médico bom, ele vai passar uma bateria de exames, né? Ele vai passar vários exames, raio-x, hemograma, ele vai esquadrinhar a sua saúde, para saber da onde que vem esse problema, né? Às vezes o problema é só local ali, e muitos médicos tratam só o local, mas não cura de vez. Às vezes você tem um problema em outro lugar que está desencadeando isso. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, é quando eu pego a Bíblia, eu me debruço diante da palavra de Deus, eu vejo um versículo, ele confronta a minha vida, o meu coração, o Espírito Santo está ali revelando para mim o meu erro, e eu não fico só naquele versículo. Eu vou procurar a explicação desse versículo, eu vou estudar esse versículo. E não somente o versículo, mas a temática que está, o contexto de tudo isso. Isso é examinar o nosso coração, né? E não somente examinar, lembra que nós temos que aplicar também, né? 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então nós somos chamados a sermos semelhantes ao nosso Salvador, ao nosso Cristo. Você pode ser tentado a achar que você deve ser como o irmão Ronaldo, né? Ou como Moisés,
como o irmão Cédric. Mas não, você é chamado para um padrão superior, que é Cristo. Nós somos chamados a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Precisamos procurar imitá-lo. Então, se nós falamos que o amamos, mas desobedecemos seus mandamentos, nós somos mentirosos e a palavra não está em nós. Precisamos confessar os nossos pecados e sermos obedientes. O amor bíblico, na verdade, meus irmãos, ele se manifesta em obediência. Então, amor é ação, não é? Se você ama a Deus, você obedece aos mandamentos. Não é um sentimento, né? E muitas vezes as pessoas se confundem, né? Ah, eu amo a Deus. Não, eu tenho fé. Eu amo a Deus. O que eu sinto por Deus é diferente. Não. Se você não obedece a Deus, você é um mentiroso. E você não está de acordo com a palavra de Deus. Você não ama a Deus. Isso deve trazer temor para o nosso coração, gente. A gente deve temer a isso. Porque constantemente nós desobedecemos a palavra de Deus. É lógico que se arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Por isso nós estamos sempre nessa guerra, né? Peca, se arrepende. E aí volta de novo. Estamos sempre debaixo da graça de Deus. Mas precisamos ter uma vida de arrependimento constante. João, capítulo 15, versículo 10 ao 11, diz assim: se vocês obedecerem... Eu já falei isso, né? Não, é porque é muito parecido um com o outro. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se a depressão, né, ela é um esgotamento físico, né, e mental. É como se tivesse uma nuvem, né, sempre sobre a sua cabeça. Você não consegue explicar essa tristeza, né? Aqui o versículo está falando que, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vão permanecer no meu amor, né? E eu tenho lhes dito essas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A depressão é como se a alegria de Deus, né, ela fosse embora da nossa vida, né? Mas isso nos casos em que o pecado, né, atingiu você, nos casos em que você não se arrependeu do seu pecado. Você precisa se arrepender para resgatar essa alegria no Senhor e continuar em obediência. Há casos que são problemas hormonais, nós veremos mais na frente aqui, né? São os fatores físicos, fatores orgânicos, em que os neurotransmissores aqui da cabeça, né, as conexões sinápticas, elas não estão reguladas, né, vamos dizer assim, e aí você não consegue produzir, né, aqueles neurotransmissores, serotonina, né, que produz a alegria, né, a dopamina, né, dentre vários neurotransmissores. Mas tem problemas que são de origem física e tem problemas que são de origem pecaminosa. Quanto a esses problemas pecaminosos, não existe remédio que vá resolver sua vida. Somente o arrependimento. Você precisa se arrepender. E a palavra de Deus, as Escrituras, ela é sempre necessária. Se você está com uma depressão de origem física, não é porque você está tomando medicamento com uma depressão de origem física que você vai negligenciar a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Porque nesse processo, você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa da palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela vai dividir ali as intenções do seu coração. Princípio 39, da lição 10. Não viva para agradar apenas a si mesmo, em seus relacionamentos, situações e responsabilidades do dia a dia, mas obedeça aos mandamentos de Deus. Em vez de viver para agradar a si mesmo, considere os outros superiores a você e seja um servo de Deus e do seu próximo. Agora nós estamos em outra etapa aqui, entendendo a depressão. Página 321.
321. Teria um copo d'água para mim, por favor? 321. Sentir-se deprimido não é um fenômeno novo, pois os sintomas atualmente definidos como depressão caracterizam a experiência de alguns personagens bíblicos. A palavra de Deus não apenas o ajuda a enfrentar o problema da depressão, mas também mostra como você pode ser mais que vencedor, mesmo em meio aos sentimentos depressivos. Então, meus irmãos, a depressão não é algo novo. Muitos falam que é a doença do século XXI, né? O mal do século, mas é uma doença tão antiga quanto o ser humano. Nós temos vários personagens que passaram por sentimentos depressivos. Caim, Moisés, né? Temos Jonas, Jó, Eliseu, já falei de Jonas, né? Pedro, né? Judas, que suicidou-se. Então, vários personagens da Bíblia passaram por Elias também. O exemplo de Elias é muito interessante, nós iremos abordar aqui. Todos esses personagens, eles passaram por sentimentos, em algum momento de sua vida, eles ali foram desgastados fisicamente e mentalmente. E o Senhor, na sua graça, obrigado, Cédric. O Senhor, na sua graça, ele os confrontou da maneira dele, né? Então, se você procurar depressão na Bíblia, você não vai achar, né, a palavra depressão, assim como você não vê a palavra trindade. Mas você vê a configuração disso, né, de depressão, das tristezas que os personagens passam ali nas Escrituras. E você consegue identificar claramente a depressão em muitos personagens da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 2 Timóteo 3, versículo 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, as Escrituras ela é sempre viva e ela é sempre eficaz. E tanto o depressivo quanto o não depressivo necessitam da palavra de Deus. Primeiro tópico, o que é depressão? Muitos definem depressão como uma condição caracterizada, você pode acompanhar aqui. Muitos definem depressão como uma condição caracterizada por sentimentos de desalento e ou culpa, resultando em falta de esperança e interrupção das atividades. Com frequência, a depressão tem sido classificada por alguns integrantes da classe médica como doença e considerada atualmente como uma enfermidade de maior frequência na medicina geral. Todavia, a despeito da alta incidência da depressão, as ciências médicas admitem que as suas causas ainda são amplamente desconhecidas. Então, como eu disse anteriormente, né, há pessoas que falam que depressão é frescura, né? Há pessoas que falam que é moleza, né? Ou que é demônio também, ou que é pecado. Você precisa analisar cada caso, né, de maneira específica e com discernimento no Senhor, né? Porque a depressão ela é multifatorial, então ela pode sim ser causada por todos esses fatores. Pode ser que seja moleza, né? Pode ser que seja demônio, pode ser Saul passou por isso, pode ser que seja pecado, Davi. E nós veremos aqui mais na frente os personagens, né, os exemplos que o próprio manual nos dá. Tópico B. Nas Escrituras, os sentimentos associados à depressão são descritos como um semblante descaído, um espírito abatido, tristeza, desespero, um coração quebrantado, fardos pesados de iniquidade, luto, peso que faz encurvar, tristeza,
a ponto de verter lágrimas ou desfalecimento, fraqueza ou desmaio. Em Gênesis capítulo 4, versículo 6, Deus confronta Caim, né? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Em outra versão, porque descaiu o seu semblante. O que foi que aconteceu com a sua cara, com o seu rosto, né? Tem gente que não consegue esconder a raiva, né? A couraça aqui já baixa e não tem nem como esconder, né? A carranca, né? Então foi o que aconteceu com Caim. Caim não gostou e já ali o seu rosto ficou transtornado. Então Deus confrontou, né? O perguntou: por que você está furioso? Lógico que Deus sabia por quê. Por que se transtornou o seu rosto? Então vamos fazer uma breve leitura aqui. Em Caim, vemos que o descaso pela vida alheia já estava no coração humano. Caim fez do seu próprio jeito. Caim agiu com desdém para com Deus, mesmo sabendo de sua vontade, mesmo Deus tendo falado com ele sobre como devia proceder. Tal expressão aponta para alguém que não andava da mesma forma que antes. Havia tristeza em seu rosto, que agora andava abatido. Caim não andava mais como antes. Ele andava triste, muito triste. Foi então que começaram a surgir pensamentos de morte em sua cabeça. Deus viu isso e veio conversar com Caim. Então olha como Deus é gracioso, né? Mesmo você pecando contra o Senhor, andando na direção contrária, fazendo a sua vontade, olha só como é que Deus aborda Caim. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não fizer isso, não fizer o que eu estou lhe dizendo, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus ele dá as diretrizes aqui para que ele possa fugir das consequências, né? A palavra de Deus sempre vai fazer isso, sempre vai fazer com que nós procuremos a rota de Deus e não a nossa rota. A nossa rota sempre vai cair em tristeza, em depressão, em problemas. A pergunta que Deus faz sobre a tristeza de Caim revela a preocupação do Senhor com a nossa alegria. Ele não deseja que estejamos com um semblante assim. Ele não deseja que o seu semblante esteja transtornado. Se não dominarmos o pecado, corremos risco de termos nosso rosto transtornado. Se deixarmos que o pecado nos domine, seremos sérios candidatos à depressão. Então esse foi um exemplo aqui de Caim, né? Eu queria pedir aos irmãos que... Quem que está com a leitura? Só o senhor, pastor? Provérbios 17, 22. Coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Continuando, 18, 14 e 15. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, olha o que ele fala aqui no versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O espírito do homem sustenta na doença. Então, você precisa se encher do Espírito Santo, porque ele é capaz de lhe levantar diante da depressão, diante da tristeza. Salmo 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 147, 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cura das suas feridas. 119, 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Efésios capítulo 3, versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E por último, Hebreus 12, versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, meus irmãos, nós sempre somos
encorajados a buscar ao Senhor e a confrontar as tribulações, as dificuldades, biblicamente, para que possamos experimentar a alegria do Senhor. O tópico C, ele fala sobre o Salmo 38. Davi descreveu vários sintomas e sentimentos relacionados com estar deprimido. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Bate-me excitado o coração. Faltam-me forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Porções extraídas do versículo 3 ao 17. Então veja que Davi está passando por um momento de intensa tristeza. E tudo isso por conta de pecados que não foram confessados ao Senhor. O próprio organismo dele, o físico dele, passou a sentir as consequências do pecado. No tópico 2, diz assim: quem está sujeito a experimentar sentimentos depressivos? Então, meus irmãos, crente sofre depressão? O que vocês acham? Crente sofre depressão? Sofre depressão, sim. Ninguém está completamente imune aos sentimentos depressivos. Personagens bíblicos também experimentaram aquilo que hoje seria classificado como depressão. Conforme você verá nos exemplos abaixo, o fator que desencadeou a depressão em suas vidas foi uma ênfase no eu, que os conduziu ao pecado. Este, por sua vez, conduziu à depressão. A lógica é muito simples, né? Nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus, né? E quando nós procuramos fazer as coisas do nosso jeito, nós cairemos em tristeza, porque a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós devemos anular a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, né? Nós ainda não fomos glorificados, né? Então, nós precisamos nos santificar a cada dia para obedecer à vontade de Deus. Caso contrário, nós cairemos em tristeza. Se isso não for confessado, se o meu pecado não for confessado, ele vai numa espiral descendente. Cada vez mais a tristeza vai aumentando, vou sentindo dores psicossomáticas, doenças, e ali eu posso cair em depressão, posso ter uma diminuição exacerbada da serotonina, né? Eu posso não sentir mais alegria, posso não ter mais vontade de levantar da cama ou de trabalhar. E muitas pessoas podem achar que isso é moleza, que isso é frescura. Mas se ela teve origem no pecado, eu preciso confessar o meu pecado. Próxima página. 1 Coríntios capítulo 10, do 12 ao 13, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus ele sempre nos dá uma alternativa. Ele sempre nos dá um escape. Nós precisamos estar atentos, né? Estar sensíveis à palavra de Deus. Sensíveis aos seus sinais. Então aqui, nas próximas páginas, nós veremos exemplos de alguns personagens da Bíblia, né? Como Elias. O primeiro que nós veremos é Elias. Elias reagiu às ameaças de Jezabel, temendo pela própria vida, entregando-se ao desespero e fugindo, mesmo após uma grande vitória. Vamos fazer a leitura aqui de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor,
se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. É interessante a história de Elias, porque Elias, né? Alguém duvida que Elias amava o Senhor? Não, né? Todos sabem que Elias era alguém dedicado, né? Alguém temente a Deus. Então, a forma com que Deus aborda Elias, né? Diante da tristeza intensa, diante da depressão, é algo que pode nos ensinar. Jezabel, né, ameaçou Elias e Elias fugiu, né? Além disso, né, Elias se entristecia muito com o pecado da nação e ele chegou a um ponto de desgaste físico e mental que ele não conseguia continuar a sua caminhada, né? E é interessante como Deus aborda isso. O pastor Wilson Porte, no seu livro Depressão e Graça, eu recomendo aos irmãos que comprem na livraria, tá? Fazendo aqui o marketing, né? Procurem o irmão Tiago Barroso, procure esse livro que é muito bom, um livro rápido de você ler, histórias muito boas. Ele fala sobre como Deus é gracioso na vida de Elias. Ele fala assim: Elias amava e confiava no Senhor de todo o coração. Sua tristeza tinha várias razões. E o Senhor não o confrontou com relação aos pecados relacionados às suas motivações e às suas palavras. Antes, Deus o ouviu com atenção e amor. Após cuidar de Elias, Deus está sempre presente, ainda que silenciosamente cuidando dos seus. Deus envia um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo o tocou, o chamou para levantar e comer. Não houve confrontação imediata. Deus primeiramente o tratou com amor e restaurou as suas forças físicas. Então aqui é muito interessante como Deus, o próprio Deus nos ensina, né, como nós chegarmos numa pessoa que está em depressão, né? Às vezes você já chega chutando a porta, né? Te levanta daí, rapaz, não sei o quê, né? Já confrontando o pecado e não quer nem saber se a pessoa está realmente, se aquilo é a condição realmente dela, mas já chega, né? Dando aquela perna manca na nuca, né? Nem sempre é assim. Às vezes é necessário, né? Mas você precisa analisar cada caso como um caso específico, precisa ter discernimento. Elias não precisava, naquele momento, da confrontação imediata. Ele estava desgastado. Ele não conseguia nem assimilar o que era falado. Deus primeiro mandou um anjo, né? Chamou para se levantar e comer. Se você ler, né, a passagem, Elias come e dorme de novo, de tão cansado que ele estava. Depois que ele recompõe as suas forças físicas, né? Deus ordena que ele ande aí 40 dias, né? Se eu não me engano. Ele anda 40 dias aí direto. Então, nem sempre nós iremos imediatamente confrontar o pecado. Às vezes nós precisamos apenas sentar e ouvir aquela pessoa. Estar juntos, né? E se tem pessoas na nossa comunidade, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos praticar isso na nossa família, na comunidade Batista Videira. A gente precisa sentar com o irmão, ouvir e, no momento certo, no momento oportuno, entrar com a palavra de Deus com todo o amor. Porque o nosso Deus faz assim conosco. Quanto mais nós que somos chamados a sermos semelhantes a Ele. Agora Davi, né? Davi pecou, não se arrependeu e então perdeu a esperança. Nós já falamos bastante de Davi, mas nós falaremos um pouco mais. Salmos 32, do versículo 3 ao 5 diz, nós já lemos isso. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessaria as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
O problema de Davi era o pecado. E pecado nós só resolvemos arrependendo-se diante de Deus. Só assim nós poderemos resgatar a esperança. Paulo fala sobre Davi em Romanos capítulo 4, versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Bem-aventurado o homem no qual Deus acredita justiça, independente das obras. Então, esses somos nós. Né? Independente das nossas obras, né? Nossas obras são como trapos de imundície, como nós sabemos. Mas bem-aventurados, né? Felizes somos nós, que Deus acredita justiça em Cristo, independente das nossas obras, mas da obra dele. A tristeza profunda causada por pecados escondidos não pode ser curada com remédios. Só o sincero arrependimento o salvará e o curará. Tópico 3, a história de Jonas. Descontente com a obra soberana de Deus, Jonas irou-se contra ele e desejou a morte. Jonas era um profeta pavio curto, né? Ele era estourado mesmo, né? Eu só lembro do pastor Roberto, né? Chamando Jonas era um nó cego. Jonas era nó cego. Eu nunca esqueço disso. Mas é verdade. Quando nós olhamos para a história de Jonas, nós vemos um homem que se ira, né? Se ira facilmente. Então ele não queria que a vontade de Deus fosse feita com o povo de Nínive, né? Ele não queria pregar para o povo de Nínive, porque ele sabia o quanto Deus era gracioso e poderia salvar aquela nação. Mas a vontade de Deus foi feita e Jonas continuou na sua ira. Nossas motivações é que determinam nossos comportamentos. Comportamentos explosivos resultam de motivações explosivas, geralmente excitadas pela ansiedade, pela inveja, pela frustração pessoal ou ainda pelo egoísmo. Não devemos pensar que é correto nos irarmos contra o pecado do próximo. Para ser mais pura, essa ira contra o pecado deve estar relacionada ao nosso próprio pecado e não ao pecado do outro. A justiça do justiceiro, por exemplo, não está ligada à ira santa. A ira santa é aquela que vê o pecado e o odeia, assim como Deus o faz. Mas por saber que não é sua função mudar ou julgar o outro, entrega-o por meio da oração àquele que pode julgar e transformar a quem seja. A graça de Deus pode curar o nosso coração pecaminoso, basta nos submetermos à autoridade da palavra de Deus. Nos salmos, né, nós vemos muitos salmos imprecatórios, né, pastor? Salmos imprecatórios, né? Em que ali o salmista é tomado por uma ira, né? E essa ira, muitas vezes, ela não é pecaminosa, né? Porque foi algo, imagina só, alguém extermina a sua família inteira, só sobra você. Você se ira, né? Naturalmente. No entanto, é como diz no Novo Testamento, né? Ali, irai-vos, mas não pequeis, né? O Paulo fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. No entanto, essa ira, você não deve praticar essa ira. Você não deve ser o justiceiro. Você não deve fazer justiças com as próprias mãos, mas depositar tudo isso no Senhor. Né? É orar realmente falando a sua indignação para Deus, falar daquilo que você sente para Deus, e Deus que é justo, Deus que tem a sua vontade boa, perfeita e agradável, irá fazer a justiça dele na vida dessa pessoa. Então existe a ira pecaminosa. E existe ira também, é possível você irar-se, né, sem pecar. A ira pecaminosa é essa, quando você quer que a sua justiça seja feita, e não a justiça de Deus. E Jonas queria fazer a justiça dele. Essa é uma ira pecaminosa. Né? Ele queria que aquele povo fosse exterminado. Ele estava com ódio daquelas pessoas. Ele estava com ira. Mas Deus fez com que a vontade dele fosse feita, que é boa, perfeita e agradável. Outro exemplo é o de Pedro. Tópico 4, Pedro negou a Cristo mentindo e praguejando, o que o levou a chorar amargamente. Aí eu vou fazer a leitura aqui de alguns versículos que irão nos lembrar como
como que levou Pedro a essa condição de tristeza. Então Jesus lhe disse: ainda nesta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. No versículo 34 de Mateus, Mateus 26, versículo 34, respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quando Jesus estava sendo levado, né, para a crucificação, algumas pessoas reconheceram Pedro, né? Pedro estava ali observando Jesus de longe, né? E algumas pessoas reconheceram Pedro e falaram que conheciam Pedro, né? Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, naquele momento em que Jesus olha para Pedro, Pedro se lembra daquilo que ele falou, da promessa que ele tinha feito para Jesus. E Jesus, que é gracioso, soberano, já sabia que aquilo ia acontecer. E ali Pedro foi acometido por uma tristeza profunda, mas uma tristeza que levou ao arrependimento. Nós aprendemos uma coisa aqui. Aprendemos que quando seguimos Jesus de longe, o nosso coração fica mais à vontade para pecar. Pedro estava observando Cristo de longe, sem se comprometer, sem realmente afirmar aquilo para o qual ele foi chamado. E ali ele pecou. E ali ele chorou amargamente. Se há tristeza em seu coração quando o pecado é cometido, esse é um sinal da presença do Espírito Santo. O olhar de Jesus a Pedro fez com que o coração ficasse totalmente exposto. O amor de Deus nos constrange. O seu coração fica exposto diante da palavra de Deus quando você lê a palavra de Deus? Ou você está anestesiado? O pecado tem incomodado o seu coração? Então, quando nós estamos com dor de dente, né? Nem todo mundo aqui passou por dor de dente. Mas quando você vai no dentista, ele anestesia, né? E ali pronto, parece que ele tira a dor com a mão, né? E o dente passa a não incomodar mais. E alguns vão embora e só volta quando dói de novo. Então, às vezes nós fazemos isso com o pecado, né? Às vezes nós... Segue o jogo. Pessoal, se vocês puderem vir um pouquinho mais para cá, porque minha voz é realmente um pouquinho baixa. Então, meus irmãos, quando nós estamos com o pecado, muitas vezes o pecado não nos atrapalha, né? O pecado não nos constrange, não traz incômodo. Nós passamos a ficar anestesiados, como se fosse uma mente cauterizada. E esse pecado ele passa a conviver com a gente. E nós passamos a experimentar uma tristeza que nós não sabemos de onde vem. Mas sabemos que é fruto desse pecado. O último exemplo, meus irmãos, o tópico 5, é sobre Judas, né? Judas traiu Jesus e depois sentiu remorso após jogar as 30 moedas de prata no templo. Ele cometeu suicídio, enforcando-se. Em Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Então, meus irmãos, Judas, aqui o manual dá esse exemplo de Judas como o exemplo mais
mais grave, né, da depressão, que chega ao suicídio, né? No entanto, existe um comparativo entre a tristeza de Pedro e a tristeza de Judas. A tristeza de Pedro é aquela tristeza que levou ao arrependimento. No entanto, a tristeza de Judas levou a um remorso, né? Ele ficou com remorso porque ele foi pego, porque ele reconheceu ali o mal que fez e ali ele foi exposto diante das pessoas, mas não era um arrependimento genuíno. E aí ele foi e suicidou-se, tirou a própria vida. Tópico B. Já que você também está sujeito a experimentar depressão em consequência do pecado, os exemplos bíblicos estão registrados para o seu ensino, a fim de que você possa perseverar, obedecer à palavra de Deus e ter esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito na palavra de Deus é para nosso benefício, para que possamos fazer a sua vontade, para que possamos manter a nossa esperança. Partindo agora para o tópico 3, o tópico 3 fica na página 322, se você puder acompanhar. Quais os possíveis fatores que levam à depressão? E a seguir ele vai listar várias condições, né? Fatores físicos, respostas contrárias à Bíblia, desobediência, em que nós vamos fazer a leitura. Vários fatores podem contribuir para que você fique deprimido. Há numerosos fatores físicos que não envolvem pecado. Todavia, ao enfrentar problemas físicos, você deve se guardar de reagir às dificuldades em desacordo com a Bíblia. A lista que damos a seguir não é exaustiva, mas aponta para a importância de você proceder a um autoexame cuidadoso e bíblico para determinar quais mudanças o Senhor quer que você faça na sua vida. Em Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 11, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, meus irmãos, veja que esse versículo ele é muito especial, porque ele afirma, né, que mesmo que você esteja com depressão, mesmo que você não entenda o porquê você precisa da palavra de Deus, ele afirma aqui que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre atinge o seu propósito. E a palavra de Deus, ela vai atingir o propósito na sua vida, se você se dedicar às Escrituras, se você examinar o seu coração à luz da palavra de Deus. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nos momentos de ansiedade, em que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual será o seu futuro, você pode depender do Senhor, simplesmente depender do Senhor e colocar a sua vida e o seu futuro nas mãos dele, porque na verdade já está nas mãos dele. Você precisa somente agradecer por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele fará na eternidade, confiando totalmente nele, né? Confiando naquilo que ele já fez na eternidade. Nós vamos passar aqui para os fatores físicos, né? Aqui nós faremos uma leitura
não há versículos aqui nesses tópicos. Então ele vai falar primeiramente dos fatores físicos, né? Os fatores que levam à depressão. Doença, parto, cirurgia e o respectivo processo de recuperação, desequilíbrios hormonais ou químicos, disfunções orgânicas, falta de sono, dieta não salutar, fadiga, fenômenos do ciclo menstrual ou distúrbios físicos diversos, por exemplo, a hipoglicemia, diabetes, disfunções glandulares. Tudo isso são fatores físicos que podem levar você a um estado depressivo, a um estado de mal regulação dos neurotransmissores. É importante que o diagnóstico seja feito por um clínico geral e a supervisão médica seja mantida quando forem identificadas algumas das condições acima. Ao mesmo tempo, porém, você deve proceder a mudanças bíblicas para aprender a viver de acordo com a palavra de Deus em meio aos problemas físicos e ao tratamento médico. Lembre-se de que Deus é soberano e nunca permitirá que um problema físico o impossibilite de obedecer a sua palavra. Então, meus irmãos, se você sofre de depressão e toma medicamentos para poder regular, né, esses neurotransmissores, você não deve se envergonhar disso, porque muitas pessoas tomam medicamentos por diversos problemas, né? Por diabetes, por hipertensão e vários outros problemas. E às vezes eles tomam esses medicamentos a vida inteira, como uma doença crônica. Então, você deve continuar o seu tratamento médico, não negligenciar o tratamento médico, buscar ajuda. Mas você não pode negligenciar a palavra de Deus. Você deve sempre estar sendo regado da palavra de Deus, aliado à medicação, caso você precise. Tópico B. Respostas contrárias à Bíblia diante de certas situações da vida. Deficiências físicas, por exemplo, paralisia, perda de membros, cegueira, surdez, perda do emprego, divórcio, morte de alguém querido, quebra de um relacionamento, dificuldades financeiras, acidentes, conflitos interpessoais, filhos adultos deixando o lar, aposentadoria, perseguição, crises, traumas ou doenças. Tudo isso, meus irmãos, nós podemos procurar respostas na palavra de Deus. No entanto, se mesmo após você se deleitar na palavra de Deus, arrepender dos seus pecados, buscar ajuda nas Escrituras, examinar o seu coração, você ainda é acometido dessa tristeza, você deve conversar com o seu conselheiro, com o seu pastor e ver a possibilidade de uma avaliação, de um diagnóstico médico, né? Talvez você precise ser acompanhado por um médico. Tópico C. Desobediência à Bíblia mediante alimentação incorreta, excesso de trabalho, que hoje é considerada a síndrome de burnout, né? Quando você trabalha tanto, você se dedica tanto ao trabalho que você cai num desgaste físico e mental também. Você passa a experimentar ali uma depressão, né? Um grau de depressão. E isso é fruto de uma idolatria nossa, né? Nós consideramos tanto o nosso trabalho, idolatramos tanto o nosso trabalho, que caímos nessa tristeza, nessa depressão. A palavra de Deus tem resposta para isso. As Escrituras têm resposta para isso. Então nós devemos buscar a palavra de Deus. Mas nos casos em que há um desarranjo químico, né, há um problema realmente físico, nós precisamos também da medicação associada. Tópico D. Pensamentos e hábitos mentais não bíblicos, incluindo amargura, preocupação, ansiedade, inveja, ciúme, autocomiseração, espírito não perdoador, impaciência, procrastinação, pensamentos lascivos, rancor, orgulho, ira ou superioridade. Cada um dos fatores acima, quando não for tratado biblicamente, poderá tentá-lo a prosseguir numa espiral descendente.
que pode resultar em sentimentos depressivos. Então, tudo isso que nós lemos aqui, meus irmãos, esse tópico D, é pecado. Se nós pegarmos cada um aqui, amargura, né? Preocupação, que é ansiedade, inveja, ciúme, autocomiseração, que é o egocentrismo, né? Eu amo tanto a mim mesmo, né? Que eu fico ali, ó céus, ó vida, ninguém me ama, né? Ninguém me quer. Mas Deus, a palavra de Deus está ali à sua disposição. Basta você procurar lutar contra você mesmo, contra o seu eu e fazer a vontade do Senhor. Vocês estão conseguindo me escutar, meus irmãos? Aí atrás? Tá? Ok? Beleza. Bruno. Eu finalizo e você continua na próxima aula. Pode ser. Nós iremos finalizar agora, irmãos, e o pastor Gilberci vai fazer alguma consideração. Da energia, né? Para também não ficar muito top, porque só faltam alguns minutos. Eu quero enfatizar o quão importante que esse estudo é. Se por um acaso, né, nós já estamos aí há muitos meses em autoconfrontação, você perdeu o fôlego, né, e durante o curso você abandonou o seu manual, você não sabe nem editar, ele é tão pequenininho, né? Você não sabe onde está na sua casa. Se há um momento para você se arrepender, é agora. Porque 25 anos de ministério, irmãos, eu já passei por vários entendimentos, e desde o quase nenhum até entendimentos equivocados sobre o tópico que o doutor Bruno está abordando. Eu estava comentando com o Cédric que na sua providência, por Jesuicidência, Deus colocou este tópico exatamente na mão do presbítero da igreja, que acontece de ser um profissional de medicina, para que ninguém possa dizer depois de assistindo assim, isso aí é bem coisa de crente, essa abordagem aí, né? Não tem nada de científico. Acabou a narrativa, né? Porque quem está dando essa aula é exatamente alguém da área científica, da área médica. Porque nós já tivemos, inclusive, irmãos, uns problemas de comunicação na nossa igreja, quando a pessoa diz assim, o pastor diz que depressão tudo é pecado. Eu nunca falei isso, nunca na minha vida eu falei isso, mas está sendo colocado de forma muito apropriada de que há diversas causas, e essa letra A que o Bruno acabou de colocar, meus irmãos, se você se aprofundar neste assunto, e aí eu recomendo, né, para quem não está já engajado nos cursos da ABCB, você vá ano que vem ao curso, né, quando ele acontecer em Manaus, se você se aprofundar, você vai descobrir que apenas 5% dos casos de depressão eles encontram uma causa física, problema hormonal, né, outras questões envolvendo problemas cardiovasculares, 5%. Os outros 95% caem naquela outra parte da apostila que disse que os profissionais de medicina não sabem determinar uma causa do porquê este ou aquele indivíduo está em um processo depressivo. Aí é que eu entro com a minha argumentação que a apostila está consubstanciando, certo? Deus vira para Elias lá e diz, Elias, onde estás? Ouviu que as ameaças de Isabel, temia pela minha vida. Elias, tudo bem, todo mundo passa por isso, Elias. Toma aqui esse... Tu pode preencher aqui o termo, né? Toma aqui... Toma esse Rivotril aqui, para você sair dessa crise. É isso que está lá escrito, meus irmãos, no tratamento de Deus com Elias. Então, essa é a minha tese que eu venho defendendo todos esses anos. Não é corpo mole, não é qualquer coisa, não é frescura no sentido que nós vamos no resto do Brasil, né? Coisa pouca que você está inventando, não, realmente não é. Mas, irmãos, a pessoa tem uma vida desregrada, uma vida cheia de problemas de organização. Tudo isso é pecado, está colocado aqui. O crente, ele é ordenado pela Bíblia a viver de maneira sábia, de maneira ordeira. O camarada está cheio de dívida, o camarada está com a família toda desorganizada, trabalha demais, né, na síndrome de burnout, de estafa. Aí depois diz, pastor, o inimigo se levantou, estou em depressão. Que inimigo, coisa nenhuma, você é seu inimigo. Né? Aqui nós estamos fazendo a política do good cop, bad cop, né?
Policial bonzinho e policial mau, você tem que ver. Porque, irmãos, a Bíblia é repleta de ótimos conselhos, como nós devemos viver. Aí você está acumulando um pecado há 10 meses e não quer acabar em depressão? Ora, você nunca leu a história de Davi? O pecado consome o nosso corpo. Ele somatiza sim. Soma, em grego, significa corpo, certo? Ele passa a atacar o seu corpo, porque a sua alma já foi atacada pelo pecado. Então, meus irmãos, a questão de depressão, sim, em grande parte, na maior das partes, está ligado a pecado. Tratamos uma mulher há uns anos atrás. Começamos a conversar, chegamos até onde começou realmente o processo. Sabe como é que foi? O filho dela levou um pé da sua noiva, certo? O jovem consertou a sua vida, cumpriu lá a sua dor de cotovelo, né, que é padrão, ouviu lá suas músicas de sofrência, resolveu sua vida e já estava em outro relacionamento para casar, porque já fazia 3, 4 anos que isso tinha acontecido. A mãe, que ia ser sogra e acabou não sendo, criou uma raiva da moça, certo? Comprou as dores do rapaz e começou, e aí ela estava, posição fetal em casa, não saía, não queria tomar banho, não queria se maquiar, não queria ir ao médico, não queria nada. Aí eu falei, minha senhora, o grande problema é que você acha que você é Deus na vida do seu filho, com esse meu jeitinho reto de cavaleiro de ser. Porque o problema dela é que todo mundo vinha acariciando até agora. Vinha o psicólogo e acariciava, vinha o psiquiatra e botava no colo. Aí chegou o reto de escavadeiro e 6 meses a mulher estava fazendo caminhada e voltou à vida social dela. Tem milagre nenhum não, irmãos. Esse negócio de você tem que botar as pessoas sempre no colo, né, e chamar de coitadinho. Olha Deus com Elias. Não tem isso na Bíblia. Você não pode minimizar o sofrimento das pessoas. Você não pode desprezar o sofrimento das pessoas. Mas você não pode tratar como coitadinho, porque ele é cúmplice do que está acontecendo. Eu perguntei, como é que está seu filho? Ah, ele está comprando geladeira para casar agora de novo, a moça melhor do que a outra. Então você está sofrendo pelo quê? Você fique alegre pelo seu filho, mas aí é que está, meus irmãos, a questão da parceria médica, né? O problema é que já havia somatizado. Aí sim, ela precisava de ajuda médica porque a tristeza que ela se enfiou já havia atacado os neurotransmissores, a serotonina da mente dela, entendeu? Aí é que está o problema. A pessoa diz, tá vendo? Não é pecado, é doença. Não, mas nasceu lá atrás, em que ela não aceitou o script que Deus tinha para a vida do filho dela, né? Eu sei mais do que Deus. Meu filho deveria estar feliz, agora casado há 3, 4, 5 anos, mas não estava. Mas, enfim. Então, meus irmãos, é um tema muitíssimo importante, certo? Como o presbítero Bruno falou, se você não passou, conhece alguém que passou, conhecerá, né? Mas eu creio, meus irmãos, é a minha pura convicção que a sã doutrina, as escrituras são suficientes como antídoto para qualquer processo depressivo. É a minha convicção espiritual, certo? Ah, pastor, então Spurgeon não tinha boa doutrina. Irmãos, todo teólogo, todo homem de Deus, todo santo, como eu e você, é pó, tem pés de barro. Então Spurgeon podia ser quem fosse, porque o pessoal sempre usa o argumento de Spurgeon, que ele dizia que tinha depressão e tal, né? Tem um livro, A Depressão de Spurgeon. Joia, você queria o quê? Que o cara fosse perfeito? Em algum momento, algum ponto daquilo que ele cria não desceu para cá. Esse é o meu temor com a minha vida, deve ser com a sua também. A doutrina está bem definida aqui, mas ela tem que virar prática. Caso contrário, né, quando nós enfrentarmos o dia mal, Efésios capítulo 6, certo? E a armadura, em algum ponto da armadura de Deus tiver um lugar de vulnerabilidade, a lança vai entrar. Porque nós somos pó, certo? E a gente tem que... Peraí, por que eu estou amarrando esse bode há mais de 10 meses? O que está acontecendo comigo? Eu tenho que voltar atrás à autoconfrontação. Aonde eu recusei a restauração de Deus bíblica para a minha vida e comecei a seguir o caminho do homem, que é o termo que a nossa apostila usa, né? O caminho de Deus e o caminho do homem, ok? Então, se você não estudou ainda essa lição, se prepare para a semana que vem,
no encerramento, né? Se Deus quiser, com energia. E com certeza vai ser uma bênção. Vamos orar, Bruno? Ore comigo para a gente terminar hoje. Oremos então. Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pelas tuas escrituras sagradas. Te agradecemos por essa manhã, Pai. Amém. Que o Senhor nos permitiu, Pai, aprender mais sobre depressão, sobre essa condição, Senhor, e aprender, Pai, sobre a suficiência das escrituras. Te agradecemos porque tudo isso é graça, Pai. A tua graça, ela abrange, Pai, todas as esferas. E nós glorificamos o teu nome, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem trazido alimento, Pai, de boa qualidade, Pai. Não permita, Pai, que nós negligenciemos, ó Pai, a tua palavra, mas que o Senhor possa incomodar o nosso coração, para que possamos nos arrepender, Pai, constantemente. Te agradecemos, obrigado pelo culto de hoje à noite, Pai, que o Senhor possa alcançar, Pai, muitas pessoas, alcançar aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, e que mais uma vez o Senhor venha confrontar o nosso pecado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.